Ei, linda, lindeza, você tá boa? Delícia, maravilhosa, gostosíssima. Hoje estamos aqui em mais um vídeo desse canal gostoso para a gente poder falar sobre um tema muito gostoso. Sobre sucesso. Vamos falar sobre o sucesso do nosso negócio? Vamos falar sobre o sucesso no negócio, obviamente, na visão da inteligência sistêmica. Vamos entender o que está acontecendo, por que você não está conseguindo atingir o sucesso no seu negócio. O sucesso, claro, que é modelado por você. O que é sucesso para você? Já comece fazendo essa pergunta, Deusa. Qual é a sua ideia de sucesso para o seu negócio, para a sua vida? Esse é o mais importante. Qual é o modelo de sucesso, a ideia de sucesso para a sua vida? Porque o seu negócio, ele é apenas um recurso. É ele que vai sustentar a vida que você quer viver. Já começamos quente com esse vídeo. Então, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para que você seja avisada dos próximos vídeos aqui no canal, certo? No final, se você gostar do vídeo, você dá um like. Combinado? Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre esse tema que é super importante. E não dá para começar a falar de sucesso sem ter a ideia do que é sucesso. Sucesso, para mim, ele é uma coisa, para você é outra. E sucesso, ele passa, sim, pela questão material, pela questão do dinheiro, pela questão das coisas, sim, porque estamos encarnadas, vivemos no mundo material e a gente precisa de coisas para solidificar a nossa segurança, para aumentar a nossa confiança, para que a gente se sinta bem, para poder levar o nosso pensamento para outros níveis de desenvolvimento, de prosperidade, de crescimento. A prosperidade, ela não é só material. A prosperidade, na verdade, ela é espiritual. O material é apenas uma consequência desse desenvolvimento que a gente vai construindo ao longo da nossa jornada. E o sucesso, ele faz parte disso. Então, a primeira pergunta que eu quero deixar aqui como exercício para você é: modele a sua ideia de sucesso. Isso é muito importante, Deus. Isso não é uma pergunta filosófica, uma pergunta boba, retórica. Sabe por quê? Porque o sucesso, ele vai guiar a tua escolha. Muitas pessoas querem, sei lá, comprar um carro top. Top é horrível, né? Comprar um carro incrível, maravilhoso, moderno, sei lá, que carro. Ou ter um X valor de dinheiro na conta, ter uma casa XPTO em determinado lugar, ser reconhecida, escrever um livro, ter um livro como best-seller. Não sei. Não sei o que vai dar a você a sensação de que você se sente realizada, que você... Não sei o que vai dar a você o sentimento de sucesso. Mas é importante que você pense sobre isso. Porque todo mundo quer chegar em algum lugar. Mas eu digo que desenhar a ideia de sucesso ajuda a gente a desenhar como a gente quer chegar nesse lugar. As escolhas são determinadas pelos nossos valores. E quando a gente desenha a nossa ideia de sucesso, a gente está falando de ficar os nossos valores para construir essa ponte até onde a gente quer chegar. Certo? Então, primeiro exercício para você. E aí, vamos aqui para o nosso tema real, que é a gente poder pensar: por que você não está conseguindo alcançar esse sucesso que você quer? Você está caminhando para se aproximar ou você está se afastando cada vez mais da sua ideia de sucesso? Como é que está esse termômetro aí para você? Certo? Porque o sucesso é uma estrada onde a gente vai construindo. E ele vai se renovando, vai se modificando à medida que a gente também se modifica. Então, como é que você está nesse termômetro? E se você está percebendo que você está muito longe desse lugar, por que você está tão longe desse lugar? O que está te afastando desse lugar? Grande parte dos nossos sabotadores, vou chamar assim, aquilo que nos afasta do nosso sucesso, porque nós viemos nesse planeta para dar certo.
Nós somos espíritos encarnados e viemos para dar certo neste planeta. Para sermos realizadas, prósperas, desenvolver a nossa consciência, exercitando escolhas, boas escolhas para a nossa vida, escolhas que nos aproximam do mais, da vida, da prosperidade, certo? O desenvolvimento é um movimento natural da vida. A prosperidade é natural da vida. Esse é o fluxo natural. Tudo no planeta Terra nasce, se desenvolve, se transforma e o ciclo recomeça. Então, a prosperidade, o desenvolvimento é algo natural. Por que você está fora desse fluxo, Deusa? Esse é o questionamento que você precisa começar a se fazer. E eu vou te dizer, vou te ajudar nessa construção, nessa reflexão, que certamente uma parte desse movimento contrário, desse influxo que é caminhar para a morte, porque dentro da inteligência sistêmica a gente tem duas visões. Ou a gente está caminhando para a vida ou está caminhando para a morte. Se você está no caminho da morte, que é essa estagnação, esse vale a pena ver de novo, essa falta de movimento, de crescimento, de prosperidade, certamente é porque você tem aí padrões sistêmicos, um modelo de crenças, modelos mentais que precisam ser reprogramados, precisam ser revisitados, precisam ser repactuados, para que você possa realmente se desemaranhar e caminhar para a vida, estar de novo no fluxo da vida. Quando a gente está falando de sucesso, tem uma frase famosíssima, porque você que é terapeuta, que já me segue, que já conhece um pouquinho de sistêmica, já deve ter ouvido aí falar que o sucesso tem a cara da mãe. Bert fala isso, não fala pra gente? E ele tá certo, nosso mestre. E Bert traz isso de uma forma muito filosófica. Por que ele diz isso? Porque quando a gente está falando da mãe, a gente está falando da vida. A gente está falando da realização pessoal. A gente está falando no sucesso dos relacionamentos. Todos eles. Afetivo, social, intelectual, sexual. A gente está falando da plenitude da vida. A gente está falando do financeiro, de todos os relacionamentos. Só que tem um ponto muito importante que você precisa entender em termos de energias, de função energética, até arquetípica e filosófica, porque a constelação, a inteligência sistêmica, ela nasce daí. Ela nasce da psicanálise, da filosofia, e de várias outras linhas aí terapêuticas. Ela é uma colcha de retalhos, né? De uma visão arquetípica. Então, quando a gente está falando de masculino e feminino, pai e mãe, homem e mulher, a gente está falando da função de cada uma dessas energias na nossa vida, no desenvolvimento do nosso sistema. Então, quando a gente está falando da mãe, a gente está falando de segurança, a gente está falando de confiança, a gente está falando de família, a gente está falando desse gestar, desse processo de refletir, de refinamento mental. Quando a gente está falando de pai, a gente está falando do mundo. A gente está falando de ir para a vida, de criar, de planejar, de executar, de realizar, de mover. A gente está falando de risco. Então, se eu estou falando de sucesso dos negócios, eu estou falando de estar na vida. Eu estou falando de mover. Eu estou falando de confiar na vida e estar nela. Entendendo que ela é um chamado para a minha transmutação, para o meu desenvolvimento. Então, eu não estou falando de mãe, estou falando de pai. Concorda? E aí, eu trago outra pergunta para você. Como está a sua relação com essa energia masculina primeira? Qual é a sua visão
para o seu masculino primeiro. Leia-se pai. Se a gente está falando de sucesso dos negócios, a gente está falando da energia do pai. A gente está falando dessa energia masculina que se relaciona com esse feminino que é a empresa. Todo negócio dentro da inteligência sistêmica é olhado como uma mulher. Como esse negócio recebe e trata e olha e sente e percebe o masculino. Como eu olho para o trabalho, como eu olho para o dinheiro, que são energias masculinas. Tudo isso se conecta com o nosso trabalho. Então, Deusa, é muito importante você começar a observar isso, olhar para isso. Porque o sucesso é a relação com o masculino, com o pai. Eu senti que o mundo, ele é um lugar gentil, amigo. Se eu olho para o mundo como um lugar hostil, é hostilidade que eu vou receber. Certo? Se eu olho para o mundo como um lugar seguro, gentil, e que tem um movimento, que hora eu estou em cima, hora eu estou embaixo, isso é natural da vida, e que não é porque eu estou embaixo que eu sou ruim, e não é porque eu estou em cima que eu nunca mais vou precisar melhorar e que eu já cheguei no topo. E que não é um platô. Eu começo a me desenvolver com consciência. Se eu olho para o mundo como um lugar hostil, querendo voltar para a barriga da minha mãe, eu não consigo nutrir esse lugar chamado negócio holístico. Meu negócio, empresa. Eu não consigo fazer aquilo que eu preciso fazer. Eu não consigo colocar energia para realizar aquilo que eu preciso fazer. Certo? Então, é muito importante olhar para isso. E muitas vezes, tem um ponto aqui muito importante. Às vezes, o meu olhar para o masculino, ele é enviesado porque ele atravessa a mamãe. Muitas vezes, eu tenho sentimentos que foram construídos a partir de emoções adotadas da mamãe. Isso é complexo? É. Emoções e sentimentos não são a mesma coisa, certo? Emoção é pulsional, é primal. Sentimento é algo que se repete e que eu vou aprimorando, vou fortalecendo dentro de mim, a partir de uma ideia. Então, eu preciso mudar essa ideia para mudar esse sentimento que eu tenho em relação ao masculino. O que eu recebi da mamãe em relação ao masculino? O que eu recebi do meu sistema de informações que construiu esses padrões, esse sistema de crenças em relação ao masculino? Como é que eu olho para o mundo? Eu olho para o mundo como um lugar hostil? Como um lugar inseguro? Um lugar onde eu não confio? Porque é assim que eu olho para o pai. É essa a ideia que eu tenho para o pai. Aí eu quero fazer tudo sozinha. Aí eu não confio. Aí eu não me relaciono. Eu estou sempre com o pé atrás. Eu sempre estou achando que o cliente quer me passar a perna. Eu sempre eu crio uma burocracia meio burra no meu trabalho para poder me proteger. E isso trava o meu processo. Eu acabo criando barreiras em relação ao meu cliente porque eu não confio. Então, é muito importante olhar para isso. E começar a olhar e repactuar essa relação. Olhando para quem eu sou. Olhando para todos esses conteúdos que eu recebi. E perguntando para mim, isso é verdade? Isso é real? Ou foi a forma como eu concebi? Como eu transcodifiquei para dentro de mim? Eu realmente tive essa experiência? Ou isso foi algo que eu adotei da minha mãe, da minha avó, da minha tia?
de histórias que se repetiam no meu sistema e eu trouxe para minha vida como verdade. E a partir dessas reflexões eu começo a repactuar. Às vezes realmente eu tenho um pai ausente, às vezes eu tenho um pai grosseiro, indiferente, abusivo. E aí eu vou ter que tomar uma decisão. Eu vou continuar carregando isso ou eu vou repactuar isso para que eu possa ter uma vida plena e viver algo diferente? Viver algo novo, viver algo melhor, conquistar o sucesso que eu realmente quero e mereço viver. Aí é uma decisão que você precisa tomar agora. E olhar para esse pai com compaixão. E dizer para ele, você fica com o que é seu. E eu, a partir de agora, tomo aquilo que é meu. Olhando para frente, olhando para a vida, olhando para o mais. E vou fazer algo diferente com o que eu recebi. E a partir dessa decisão, se mover de forma qualificada para ela. Precisa fazer isso sozinha? Não! Busque ajuda. A Sistêmica está aqui para te ajudar. A jornada sistêmica está aqui para te ajudar. A Cris Novaes, como sua mentora, está aqui para te ajudar. Então, o primeiro olhar, a primeira ação é olhar, observar, reconhecer. E a partir daí, decidir e se mover. Certo, Deusa? Vamos refletir um pouco sobre isso? Dúvidas, comentários, reflexões, manda aqui nos comentários. É um assunto também denso, mas essa é uma primeira pitada. Se vocês quiserem mais, a gente se aprofunda. É muito gostoso falar de sucesso, é muito importante a gente falar de sucesso, mas essa é uma primeira pitada para a gente poder mexer nas nossas águas internas. Se você gostou do vídeo, dê um like, assine o canal. Toda segunda-feira tem vídeo novo aqui. Mande temas para mim, para a gente poder bater um papo. E convide outras lindeusas para cá. Vamos fortalecer essa egrégora. Certo? Um grande beijo no seu coração. A gente se vê por aqui nos próximos vídeos. Grande beijo, Deus. Até a próxima.